boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Medcast. Gente, hoje eu deveria estar com uma cola, porque para apresentar essa médica, essa mulher, essa mãe, essa super heroína, vai ser difícil de lembrar tudo, viu? Ela é médica dermatologista, formada há muito tempo na Escola Paulista de Medicina, fez residência em dermatologia na Escola Paulista, fez pós-graduação em cosmetria tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em Miami. Deu aula lá em Miami também, e aqui ela dá aula em vários lugares. Eu tentei fazer uma lista mental, mas eu esqueci. São em 2 lugares diferentes. Em outro lugar ela é palestrante, vai começar um outro curso aprovado pelo MEC, e mãe, e super-heroína, e também apresentadora de podcast, é uma super mulher, doutora Érica. Obrigada, Larissa. Oi, pessoal. Tava com saudade de mim? Voltei aqui pós-feriado. Eu dei uma pausinha no carnaval. Mas ela esqueceu, a doutora Alice esqueceu de falar o mais importante. Que agora ela é minha amiga e amiga do Dr. Roberto Galvão, nosso nefrologista. Verdade, gente. Olha que dica de ouro, Dr. Roberto. Que me apresentou a doutora Larissa. Ele falou assim, eu tenho uma amiga que você vai adorar. Gente, assim, eu acho que mais de 1/3 do podcast foi nos bastidores, só a gente se conhecendo, né? Exatamente. Não paramos de falar um segundo. Mas a gente vai fofocar para vocês. Nós vamos contar para vocês tudo que a gente conversou. E me fala uma coisa, qual que é seu signo? Meu é Capricórnio. Ah, bastante dinheiro, trabalha bastante, trabalhadora. Você sabe que eu tenho um podcast, um episódio que chama Cosméticos e Astrologia, que eu tenho uma paciente que é astróloga, que é uma paciente, amiga, querida. Gente. Ela é astróloga e eu convidei ela para o meu canal, né? O canal Medcast, para o Érica Monteiro MD. São 2 canais do YouTube, gente, anota aí. Érica Monteiro MD e o canal Medcast, escrito tudo junto. E foi uma coincidência, viu? O nome do canal, ninguém copiou de ninguém. Ah, exatamente! Mas a gente já tá sintonizada. O meu é Medcast com S. Canal Medcast, tudo junto com S. E o dela é com X. Depois você escreve aí na legenda, tá, Rafa? Pra ela... Isso, coloca o link, legal. Isso mesmo. E aí, a gente fez uma pauta maravilhosa que todo mundo ama, não tem quem não ama, de cosméticos e a pele, segundo os signos. O que nós fizemos? Para não ficar muito previsível, os signos de acordo com a lista do zodíaco, com o mês, a gente foi sorteando os signos e foi falando: Gêmeos, Sagitário, Capricórnio, Virgem, e também tem a ver com o ascendente e com a lua, mas isso é com a astróloga. Você sabe o seu signo, você vai lá ver as suas dicas de beleza pro seu signo, e depois o ascendente você calcula com a astróloga, e depois, dependendo de onde cai o seu ascendente, você também lê que as características do ascendente têm tudo a ver. Nossa, é muito legal, né? Eu perguntei isso porque eu achei que, assim como eu, você fosse geminiana, né? Porque eu começo a falar e não calo mais a boca. Não, eu não sei de onde vem essa falatória toda, se é do Capricórnio ou do Virgem. Eu acho que vem do perfeccionismo que os dois têm. Porque como eu gosto de explicar tudo com detalhes para a pessoa entender, ficar muito claro, por isso que eu acabei virando professora. Porque eu gosto de estar com os alunos, explicar direitinho, os médicos mais jovens, que são os meus fellows. Eu tenho fellow no consultório. Além disso... O que é, assim, eu sei o que é, mas explica pro pessoal o que é o fellow. O fellow é um médico mais jovem, geralmente, ou pode ser um médico da mesma idade, mais velho, que quer aprender com você alguma técnica, quer aprender a sua vivência diária do consultório. Então, ele vai ao seu consultório e você atende, ele normalmente ele está vendo os atendimentos, mas eu falo que o meu fellow é hands-on. Eu gosto que o aluno põe a mão na massa. Então eu ensino. Então eu começo com algumas coisas que são bem tranquilas. Então eu explico. Laser Erbium. Laser Erbium, ele vai lá,
eu faço primeiro, aí depois pego na mão, isso é verdade, eu pego na mão, eu tenho aula das minhas alunas, mostrando assim nos vídeos, nos filmes, que eu pego na mão, vou disparando junto. Aí depois o hérbiozinho eu deixo eles fazerem, porque é um laser que não causa nenhum problema. Inclusive, se você tiver, eu assim, com meus óculos de trabalho, não preciso de nenhuma outra lente especial, porque ele já barra a luz. Então, entendi. ele é um laser muito tranquilo, diferente do IAG. Aí o IAG, para o aluno pegar o IAG, que é um laser de mancha, de melasma, é um laser que eu preciso treinar, pegar na mão. Só depois de muito tempo acompanhando que eu consigo dar liberdade de fazer. Entendi. Não, e eu que, assim, eu sou muito branquinha, não pego sol, não gosto de pegar sol. Quando eu pego sol, eu fico um camarão, não fico bronzeada. Então, eu fico vermelha, descasco, é horrível. E aí, o que acontece? Eu reparei que eu tava depilando o bigode, né? Porque, sim, tem um pelo ou outro. Mesmo que for fino, né? Eu fazia sobrancelha e eu falava, tem bigode? Ah, tem um pelinho ou outro. Pá, vamos bater uma cera. E eu reparei que tava ficando escuro. Vai ficando escuro, exatamente. Porque a mancha, o melasma, Aí hipercromia pós-inflamatória. Aí exatamente. eu falei, o quê? Aí eu peguei e fiz um laserzinho aqui no bigode e tal. E pronto. E aparece assim, um pelo aqui, outro ali. E muito raramente. Aí eu vou e puxo com a pinça, né? Isso. Não deixo mais por cerinha. A melhor coisa para essa penugem que fica é realmente o laser, que pode ser o laser pode ser o IAG, que serve para pele morena, pele bronzeada, pele escura. Não devemos fazer aleatoriamente nessas peles. Devemos tomar cuidado, fazer com muita parcimônia, mas é um laser possível de ser feito nessa situação. E os lasers que são padrão ouro. O padrão ouro para depilação é o laser de alexandrita. É um laser muito eficaz, muito potente. E o outro laser que também é considerado, os dois são padrão ouro, é o laser diodo. Então, o diodo e o alexandrita são os dois padrões ouro. E possíveis de serem feitos também, por exemplo, se o paciente não tiver hipercromia, a pele que não pigmenta. Então, a luz pulsada também é possível. Eu já Ficamos no escuro aqui? Ficou de noite? Ficou de noite. Ficou de noite? É isso mesmo? É isso mesmo. Não, tá ótimo. Olha, é bom que de dia ou de noite tem assunto aqui. É verdade. Inclusive, para nós dermato, a gente prefere sair na luz à noite, né? Falam que a gente é meio vampiro. Vampiro, né? Para não manchar a pele. Mas você acredita que eu sou de Presidente Prudente e lá a região é muito quente, muito ensolarada e quase não chove, então não tem nuvem, nada. É um sol para cada um. Imagina. E aí, eu tenho um amigo que ele estava fazendo residência de dermato e a minha porta do ambulatório era exatamente a porta com o ambulatório dele. Aí chegava umas coisinhas lá, umas amostras, aí eu falei assim, vamos passar na gente? Gente, direto. O que os nossos colegas amam são as amostrinhas. Depois que passa o representante que deixa a amostrinha, tem fila na porta do consultório. É irresistível. Além de serem fofinhas, elas são muito boas, eficazes. Tem filtro solar, tem hidratante, vitamina C, ácido hialurônico, retinol, tudo. E aí a gente pegava, né, e passava tal. Ele, olha, a professora passou essa fórmula tal, e não sei o quê, uma fórmula muito boa. Vamos usar? Vamos. Então, então assim, a gente tacava coisa na cara, né? E aí, o que acontece? Eu não ia sair no sol com isso. Então, eu sempre tinha uma sombrinha no carro. Com certeza. Ou a gente sai de noite ou sai com a sombrinha. E aí, todo mundo me zoava, falava assim, Larissa, você parece uma velha, você mora no centro, que eu adorava. Fazia compra no Pastorinho. Fazia compra. E com a minha sombrinha. E aí, assim, ninguém entendia nada, todo mundo achava que eu era só velha, né? Tipo, mentalmente, mas não, é que eu tacava um monte de ácido, um monte de coisa na cara. Na época que eu comecei a andar de chapéu, andar com sombrinha, as pessoas achavam, é louca.
Ou é uma senhora idosa, porque andava bem escondidinha na sombra. Aham. Hoje é batata. Todo lugar você encontra pessoas com chapéu de aba larga ou boné de aba larga e muitas vezes de sombrinha. Lá perto da Escola Paulista de Medicina, onde a gente faz pós-graduação em cuidados com a beleza, lá é cheio de vovozinha e de jovens e de todas as idades andando de sombrinha. Aí falam, aquela é paciente da dermato. Aquela deve ter vindo da dermato. E também lá na Humanidades em Saúde, eu estou tentando difundir para o pessoal que faz parte do cuidado com a saúde geral. Antes o pessoal achava um exagero. Hoje não, o pessoal aceita. E, além de mim, chegam muitas pessoas de sombrinha. Agora, não na pandemia, que a gente tem feito mais reunião online, mas já estava vindo gente de sombrinha, porque o nosso encontro era bem 10 horas da manhã, né? Um horário que depois você sai meio-dia, você está cozinhando no sol. E assim, o que a gente tem que falar não é só um luxo, um cuidado com a pele para ela ficar viçosa. Tem também o câncer de pele, né? Sim. E a senhora, você sabe que. Não vou chamar você de senhora, Deus me livre. Não, senhora não. Então, você sabe que às vezes eu tô atendendo os pacientes idosos e aí eu vou, sei lá, uma pneumonia. Tô escutando ali o coração, eu vejo aqui a cabeça deles com as feridinhas do sol. Isso. Aí eu falo assim, olha, o senhor tem que usar boné, o chapéu, passar protetor solar na careca, o senhor precisa ir numa dermatologista, tem que olhar essa manchinha aqui, né? Às vezes, coça, né? Porque a pele fica ali desidratada. Igual quando a gente vai tomar sol, aí a gente fica coçando, a pele fica saindo, coça na cabeça, eles vão lá, faz a feridinha, que não sara nunca. Vai sofrendo várias mutações, tomando mais sol ainda, né? Sim. E isso pode aí causar um câncer de pele. Podemos falar um pouquinho, dar um recadinho para câncer de pele para as pessoas que estão ouvindo? Claro. Nós temos vários tipos de câncer de pele, vários tipos de tumores, mas nós dividimos em 3 principais para ficar didático. Nós dividimos em carcinoma basocelular, que seria o mais bonzinho. É um câncer maligno, mas dos malignos, ele é mais bonzinho. Não que ele seja light, porque ele causa invasão local e ele pode destruir estruturas profundas, principalmente quando dá na face, pode pegar o nariz, a orelha e pode destruir profundamente. Mas esse é o mais bonzinho de todos. Aí nós temos o carcinoma espinocelular, que ele é um pouco mais agressivo e que ele pode causar feridas, essas casquinhas, porque o basocelular ele começa geralmente como se fosse uma pérola. Uma lesão que é uma pérola, uma papulazinha. O espinocelular geralmente começa como uma casquinha. Então, aquelas feridas que não cicatrizam, a pessoa coça, passa pomada, não vai embora, nunca cicatriza. Tem que procurar o dermatologista. Pode ser um carcinoma espinocelular. Ou também pode ser uma hanseníase. Isso. Ou também pode ser a leishmaniose. Sim. Então, assim, dos 3, uma. Pelo amor de Deus, vai procurar. Se tem uma ferida que não sara nunca, não é coisinha boa. E por não último, é normal. O terceiro, aí sim, barra pesada, que é o que todos nós tememos. Gente, cuidado com as pintas. Esse é derivado de pintas ou lesões que aparecem de repente. Esse é o melanoma. Melanoma vem de mélanos. Mélanos significa escuro. Então, geralmente, existe o melanoma melanótico? Existe, mas eu não vou falar aqui para não confundir as pessoas. Vamos falar das pintas escuras, as pintas que têm 5 características. A gente fala A, B, C, D, E. A, assimetria, que elas não são perfeitamente simétricas. B, as bordas não circulares, não tem aquela borda também perfeita, circular. C, cores, mais de 2 cores, cores que vão mutando, cores que vão aparecendo, que pode significar vasos, que podem significar a pinta que está piorando naquele local. E D, diâmetro, são aquelas que vão aumentando de tamanho, o diâmetro vai expandindo, vão aumentando, tem aquela ferida que apareceu e está aumentando. E E, de evolução. Tem que ver toda a história do paciente com essa pinta
e a evolução, como ela está evoluindo. Então, esse é o A, B, C, D, E. Isso é muito importante. Também, posso fazer o meu jabá do Lógico. Medcast? Canal Medcast tem uma aula falando de câncer de pele, que eu estou com um colega dermatologista, super meu amigo também. A gente fala de câncer de pele, de cirurgia de Mohs, que é uma cirurgia especial para câncer de pele. Enfim, a gente fala tudo, não pode perder. Então, quem quer cosmetria, vai no canal Medcast. Nós vamos ser agora canais parceiros, um vai indicar o outro. Claro. Quer falar de câncer de pele? Também temos. Também tem o preparo de cirurgias em geral, porque nós dermatologistas estamos cada vez mais adentrando nos centros cirúrgicos. E o nosso paciente, ele não é incomum que a gente marque a cirurgia, ou eu marco no centro cirúrgico lá da nossa clínica, da Human Clinic, ou a gente opera também em hospitais onde tem infraestrutura para cirurgia dermatológica. Então, tem Einstein, Sírio, São Luís, Samaritano, que são geralmente Vila Nova Star, enfim. Onde tiver infraestrutura, a gente vai. Geralmente, quem escolhe o hospital? Geralmente, o médico deve escolher. E eu tenho uma aula sobre isso do Dr. Fernando Augusto Erbella, que é meu colega e também colega do Roberto Galvão. Olha só. Ele é gastrocirurgião. E eu pedi para ele dar um podcast comigo falando 5 razões para fazer cirurgia e 5 razões para não fazer cirurgia. Então, tem toda a explicação de como se preparar, como o médico escolhe o hospital, como o paciente escolhe o médico, tudo. Nossa, muito legal, eu adorei. Porque a nossa especialidade é apaixonante. Né? Ela é clínica, cirúrgica, cosmética e de doença. Eu falo assim, que eu sou de infecto, mas eu tenho um ascendente em dermato. Mas todo infecto tem, porque nós temos muitas lesões em comum. Todo mundo tem. Por exemplo, teve uma vez um paciente que eu não o diagnostiquei, porque ele já estava diagnosticado. Mas eu estava passando assim fazia clínica médica antes, porque eu queria fazer oncologia. Então, eu fiz primeiro clínica médica. Aí eu estava passando, eu vi um paciente e falei, nossa, mas isso aqui é sarcoma de Kaposi. Aí, que é uma lesão específica do HIV. É um câncer de pele brabo, né? Não é bonzinho, não, né? Porque a gente acha que câncer de pele é tudo bonzinho, mas não é. Não são. E aí, eu falei assim, nossa, eu tenho certeza, esse paciente tem HIV, deixa eu ver. Aí, eu fui lá ver no prontuário e, de fato, ele tinha HIV, e eu descobri através da lesão de pele. Exatamente, os primeiros diagnósticos de HIV começaram com sarcoma de Kaposi mesmo, que o paciente fica imunossuprimido, a imunidade debilitada vai favorecer o aparecimento de cânceres e também de infecções. E aí que a infecto e a dermato andam casadinhas, juntinhas. E tem muitas outras coisas também, por exemplo, a leishmaniose, né, que é uma ferida que não sara. Tem a tegumentar, né, que é na pele, e tem a visceral. A da pele, a gente também anda colado. Nós andamos colado. Aliás, falando em colado, vou aproveitar, gente, um presente para a doutora Larissa. Bom, como eu amo a dermatologia, eu acredito que todo mundo vai adorar, é o SOS Dermatologia. Gente, eu adorei. Tenho espinhas, manchas e problemas de cabelos. Então, é todo seu. Olha só! E aí tem assim... Eu escrevo muito livro para médico, mas esse é para leigos. Olha que legal. Ele é perguntas e respostas para leigos, mas muita gente que está iniciando os estudos da dermatologia não sabe as coisas que tem aí. Então, todos os meus fellows, eu presenteio com um livro. Aliás, se você é meu fellow, eu esqueci de te dar um SOS Dermatologia, pode cobrar de mim. Doutora, cadê meu SOS Dermatologia? Que eu tenho separados exemplares para as nossas fellows, para os nossos fellows. Olha, gente, que legal! Ele não E as ilustrações são... Essas ilustrações eu comprei no banco americano, elas estavam todas em inglês, comprei no banco americano, passei para o português, fiz as legendas em português e fiz os desenhos.
Então, são todos feitos por mim, essas ilustrações. Eu amei. Ela é toda ilustradinha. Eu adoro ler, eu leio bastante e com certeza eu vou ler. Tem muita coisa aqui legal, muita coisa que dá para... Eu selecionei as perguntas mais feitas pelos pacientes ao longo desses meus mais de 20 anos de carreira, né? Então, separei o que vinha de pergunta por e-mail, pergunta que vinha na época do site, pergunta que vem no podcast, pergunta que vem no Instagram, no Facebook. Eu separei tudo e fui fazendo perguntas e respostas. Então, ficou muito fácil de ler, porque ele é muito curto. Você quer determinado capítulo, quer saber sobre melasma. Você vai lá, melasma. Tem explicação e a animação, o desenho do melasma. Olha aqui, o ABCDE. Isso que a gente acabou também de falar. Tem o ABCDE. E me fala uma coisa, o filtro solar, ele de fato, todo mundo precisa usar, brancos, negros, amarelos, ou é só uma coisa que a indústria que quer vender, que quer perpetuar isso daí? Porque eu já ouvi dizer isso. Não é todo mundo que precisa de filtro solar, né? Por exemplo, se você tem a pele mais pigmentada, se você é negro, você não precisa porque a sua própria pele já te protege. Isso é a indústria farmacêutica que quer ficar perpetuando as vendas. O que você diz disso? Olha, não é verdade. Antes fosse, porque seria fácil. A gente falaria, gente, ó, é só a indústria que quer ganhar dinheiro, vamos cair fora do filtro solar, porque ele mancha a roupa, ele escorre no olho, nós temos que passar, esperar pigmentar, secar, ou passar um pozinho para ele não escorrer. Tem várias... É um trabalho que você vai ter, um skincare, um cuidado com a pele que você vai ter. Então, se não fosse necessário, fácil. Olha, é a indústria que quer ganhar dinheiro. Olha, e eu digo isso fazendo os meus disclosures, né? Porque eu trabalhei muitos anos desenvolvendo cosméticos para a indústria farmacêutica. Então, eu desenvolvi linha de filtro solar, desenvolvi linhas de hidratantes com filtro solar, linhas de ácidos, linhas de skincare, cuidados com a pele em geral, ácido hialurônico. Eu fiz vários trabalhos com a indústria, assim, e realmente é necessário. Além da dermatologia clínica, né, que é atender o paciente, além de ser professora, você também é pesquisadora. Sim. E desenvolve ali até um trabalho de química ali, de desenvolver e tudo mais. Isso, a gente fala somos desenvolvedores, isso mesmo. Olha que legal. É uma equipe multidisciplinar que faz um cosmético. Você tem um médico dermatologista, você tem os clínicos, geralmente o diretor médico da empresa envolvido, você tem farmacêuticos, bioquímicos, o pessoal de marketing também envolvido. É uma equipe multidisciplinar. Sempre, para você ter um frasquinho de produto, você tem uma equipe gigante. Porque assim, ó, eu preciso de um remédio que, sei lá, de um dermatocosmético que ele faça de brilho na pele e tire a oleosidade. Ok, só que eu preciso do cheiro dele, eu preciso da textura dele, a reação química do perfume não pode alterar a fórmula de secar a pele, por exemplo. Então, é um grande estudo, é uma pesquisa, né, enorme que tem por trás. Tem a estabilidade, se você vai fazer hipoalergênico ou não, se vai ter fragrância ou não. Aliás, gente, é o seguinte, vem escrito no produto sem fragrância. O que significa? Significa que ele não tem um cheiro muito predominante, muito forte, mas sempre nós vamos dar um jeito de colocar algum mascarador de odor. Às vezes são produtos que são vitaminas, que são pequenos peptídeos, para dar uma mascarada, porque o cheiro da base às vezes é insuportável, é muito forte, você precisa colocar os mascaradores. Então, sem fragrância significa que você não tem um perfume, um cheiro a mais. Mas você tenta fazer uma formulação com que ela mesmo seja neutralizada e que tenha um odor agradável, porque senão o paciente não usa. Sim. Quem quer ficar fedendo? Antigamente, olha, eu sou da época, gente, olha, que segredo que eu estava contando para a Larissa, vou contar para vocês. Eu tenho quase 30 anos de medicina. Então, eu sou da época, eu falo assim, eu sou da época do papiro, que a gente fazia receita em papiro. Era tudo no papiro, não existia
Imagina, computador. E eu fiz informática em saúde também. Olha só. Eita! Eu fiz informática em saúde e desenvolvi o primeiro CD-ROM para estudo dos pênfigos aqui do Brasil. Uau! E o primeiro curso online para ensino aos médicos à distância, eu fui, na época, a médica residente que estava conduzindo junto com os professores, doutora Valéria Petri, doutor Daniel Sigulem, doutor Maurício Alchorne. Então, era uma equipe, assim, de peso. feras. E, assim, eu me senti muito honrada deles terem a confiança de me dar esse curso. Foi um sucesso. Foi um piloto na época. E hoje, gente, o que virou a internet? Internet é tudo. Ensino à distância é tudo. Então, eu falei, Larissa, você quer conversar sobre o quê? Porque eu posso falar de tudo. Eu tenho muita liberdade, graças a Deus, esses 30 anos de estrada me deram muita condição. Claro que com a idade, a gente vai focando mais em ficar com os alunos, em passar o conhecimento, que é isso. Hoje é a minha meta principal. Eu estava perguntando, você perguntou, o que você faz aí? O que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto é passar conhecimento. Isso é verdade. Então, quem é meu fellow? Quem é meu fellow que está me assistindo? Quem é meu fellow e não está assistindo aqui o Medcast? A gente vai ver. Vou puxar a orelha de vocês, hein? Todo mundo assistindo, dando like, comentários. Depois que estiver pronto, eu vou colocar no meu grupo de fellows e eles vêm assistir o episódio. E, bom, primeiro assim, se eu não dei um SOS Dermatologia, pode me cobrar que eu tenho separado para vocês. Agora, vocês, quero todo mundo assistindo e aprendendo muitas coisas nesse episódio. E quero lembrar, gente, que o meu fellow é hands-on. Eu pego na mão do aluno. Nem o aluno sai sem eu pegar na mão dele. Não sai, porque eu não consigo. Nossa, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Assim, porque as pessoas, obviamente, saindo do Medcast, vão procurar o seu @ e ver que você, no Instagram, tem bastante notoriedade. Assim, por tudo que eu sei de você, eu ainda acho que é pouco. Acho que você deveria, assim, estar muito mais estourada, porque você é tipo uma fera. Isso acontece um pouco por causa da idade, eu acho, sabe? Eu percebo que durante um período, agora não, agora deu uma melhorada, até inclusive pela moda dos cabelos brancos, né? É uma coisa assim, eu não sou militante, nem partidária, nem nada. Os cabelos brancos ocorreram na minha vida e eu, por enquanto, eu tô feliz com ele. Um dia que eu não estiver feliz, eu vou pintar. Mas, assim, deu uma melhorada agora, porque antes, olha, principalmente o Instagram, é uma mídia muito cruel com a gente. Porque, tipo, eu sou dermatologista raiz e sou cosmiatra também raiz. E tudo muito raiz da dermatologia. Assim, nossa, mas por que o lábio dela não tá preenchido, o cabelo não tá pintado, a sobrancelha não tá lá grudada na testa? Não tem boca de dermato. Não tem bochecha de dermato. Não tem cara de dermato. Então, assim... eles falam, gente, como é que é possível? Então, durante um período, é muito difícil para uma pessoa da minha idade, com tudo que eu faço, tá realmente com 1 milhão de seguidores no Instagram. Tenho lá uns 100 mil, que, gente, são poucos, mas são muito queridos. Não, assim, são muitos, mas por tudo que você faz, eu achava que, assim... Tinha que ser de 1 milhão, de 1 milhão. Né? Porque o que eu falo? Você falou uma coisa, o que eu mais gosto de fazer na vida é passar conhecimento. Eu também. Por isso que eu tenho aqui o Medcast. Isso mesmo. Eu também tenho Medcast. Na verdade, eu não tenho. Eu sou funcionária do canal Medcast. Sou funcionária do canal Medcast. E eu tenho mesmo, quando deixam eu tenho, mas eu não consigo mandar. Os meus assessores é que mandam. O Érica Monteiro me dê. Eu falo, põe aí a conversa da acne. Não, acne tá muito chato. Fala você de, sei lá, de cabelos que ficaram ressecados com tratamentos cosméticos. Então, eles meio que... tudo que eu falo, eles são contra.
É verdade, porque a gente médico, a gente não é muito marqueteiro, a gente quer muito raiz. A gente não é muito marqueteiro, a gente quer ensinar aquela coisa, a medicina, aquela educação continuada. Exatamente. E aí eles falam, não, frase rápida, um pensamento, uma ideia. Eu falo, gente, mas eu acho que a minha ideia dura 1 hora, como que eu vou falar em 1 minuto? Eu acho que deve ser o Capricórnio, viu? Que gosta de tudo muito explicadinho, e o Virginiano, que quer tudo muito perfeito, e aí não cabe. Então, que signo que é bom para podcast, hein? Não sei. A gente vai perguntar. Qual que é o seu, Gêmeos? O meu Gêmeos. E o que você acha de Gêmeos para mídias sociais? Para mim é ótimo, né? Porque eu consigo falar, se, por exemplo, a doutora Érica precisou ir no banheiro agora. Nossa, eu fico aqui conversando sozinha. Então vou aproveitar para tomar água. Então eu falo muito, né? E eu consigo, assim, falar com qualquer tipo de pessoas, e ali o pessoal fala assim, nossa, teve um convidado, né, que ele é bem introspectivo, falou assim, nossa, Larissa, conseguiu tirar leite da pedra, hein? Aí eu falei, ai, graças a Deus. Ainda mais médico. Olha, gente, médico, não necessariamente, eu acho isso. O médico, hoje em dia, ele está sendo obrigado a ser um bom comunicador. Mas, a verdade, na nossa formação, há 30 anos, você vê, da minha turma, quem mais tem canal na internet é o nefrologista, que é o Dr. Roberto Galvão. Ninguém mais tem um canal de podcast. E sempre que eu convido para o meu canal, a pessoa fala, nossa, que iniciativa legal, que bom que você está conseguindo passar as informações. É isso. Porque a gente não é de raiz de formação, a gente não é marqueteiro. É isso que eu ia falar para você. O que acontece? Eu falo assim, gente, eu amo estudar. Eu deixo de fazer coisas para eu estudar. Só que, graças a Deus, eu tenho boa saúde. Esse estudo não é para mim, ele não pode morrer comigo. Exatamente. O que eu tenho de estudo é para passar. É igual eu, assim, peguei gosto com meu amigo dermatologista de fazer estudos científicos, artigos e tudo mais. E aí, eu estava concorrendo um prêmio, né? E eu não ganhei o prêmio. Só que aí... o estudo, ele era um caso de uma criança com uma dermatite atópica, assim, gravíssima, um nanismo. E aí, a médica achou que esse nanismo era por conta dos corticoides, que tomou a vida inteira. Coitadinho, judiação. E aí, assim, o diagnóstico não ficou bem feito. E aí, o tratamento também não, porque não tinha um diagnóstico certo. Como que ia fazer o tratamento certo? E a gente pegou e falou, não, mas peraí, os pais deles são muito altos. Isso é um nanismo. Olha a diferença dele pro irmão mais novo. Vamos fazer um sequenciamento genético. A gente fez um sequenciamento genético, viu que ele tinha uma mutação de MCH3. Não vou lembrar agora. Era mini cromossomatose, MCH, alguma coisa. Agora eu não lembro, porque são muitas mutações. E aí a gente viu que ele tinha essa mutação. E nessa mutação estava descrito a doença de pele e também o nanismo e também uma outra coisa que ele tinha. Então, a partir do diagnóstico, a gente consegue ter um bom tratamento, porque a gente tem o tratamento certo. Aí, na plateia, o maior prêmio para mim foi esse. Depois que acabou, veio uma pediatra, que é imunopediatra, falou assim, eu tenho um caso exatamente assim, me mostrou a foto, falou, ele é pequenininho, eu achava que ele era pequenininho por causa do corticoide, de fato, os pais dele são altos, os irmãos dele são altos, e muito obrigada, eu vou fazer esse estudo no meu paciente, pra gente fazer o diagnóstico. Cara, isso pra mim foi assim, eu saí de lá, eu sou bobona, eu sou emocionada, eu saí de lá chorando. Aí o meu orientador, né, meu professor, falou, o que aconteceu? Mesmo. Talvez eu vou ajudar uma vida. E chorava. Ele falou assim, você ajuda muitas. Porque lá, esses trabalhos são para internet. Aí lá na internet, você vai digitar lá, tal lesão com tal coisa, vai aparecer lá. E isso pode ajudar uma infinidade de médicos. Vai ajudar né? muito. Então, esse negócio da gente passar, da gente orientar, fala assim, olha, essa pintinha aqui pode ser
uma lesão de pele. Então, uma outra coisa, é uma paciente, ela é médica, recém-formada, ela foi fazer depilação a laser. E aí, teve uma feridinha ali, ela achou que era da depilação a laser. Essa feridinha não melhorava, não melhorava, não melhorava. Ela mostrou para uma amiga, que é médica também, a formada há mais tempo, e falou assim, vai no infectologista. Ela chegou lá, era uma lesão de HPV. Olha só, isso é possível. HPV assume várias formas e quando baixa a imunidade é uma razão para ele aparecer ou uma feridinha que não cicatriza, ou uma couve-flor, ou lesões infectadas. Então, assim, ela é uma pessoa de boa Sim. orientação, instrução médica, mas ela não é especialista em Sim. lesões Mas infecciosas. o importante é você saber levar o caso, né? Você ser capaz de coletar os dados e levar o caso para o lugar certo. Porque nem tudo a gente sabe. Sim. Olha, eu fui editora científica da Revista Brasileira de Medicina, do suplemento especial de dermatologia e cosmetria. Isso, eu fui editora há muitos anos, já a revista já fechou, inclusive. Mas o que eu percebia, os dados que estavam publicados ali, que ficavam disponíveis na internet, ajudavam todo mundo. Quem era professor, quem era aluno, quem era de outra especialidade, eles ajudavam todo mundo. O estudo ali, ele não morre, né, com a gente. Morre. E ele vai sendo renovado. Claro que daqui 10 anos, isso aí vai estar ultrapassado, mas vai ter sido a base para muita coisa nova vir, né? Exatamente. Então, eu sou uma nerd incurável. Ah, verdade. Todo mundo, meio dermatólogo, meio médico é nerd, de alguma maneira. Inclusive, tinha umas pessoas que faziam bullying com médicos nerds, sabia? Existe mesmo? bullying com os médicos. Eu falei assim, quem na faculdade de medicina não é nerd? Quem? Só quem não passou, não frequentou a faculdade, porque não é possível. Cada vez que a gente vai, tem um monte de coisa para estudar. Então, você tem que ser meio nerd já de saída. É verdade. Nossa, cada prova era tipo capítulos e capítulos de livros. Às vezes tinha prova que era um livro inteiro. Sim, era muito... Era desesperador. É desesperador, mas hoje passando a gente fala, ainda bem que a gente passou por isso, né? A gente estudou tanta coisa legal. Isso é uma coisa mais útil que medicina na sua vida. Você tem a pediatria, que ajudou a cuidar dos meus filhos. É verdade. Tem a infectologia, que me ajuda na dermatologia das lesões infectadas dos pacientes. E eu fiz também clínica médica antes de fazer. Quando eu prestei vestibular para a residência, para passar na dermatologia, eu passei já em dermatologia, só que era obrigatório 1 ano de clínica. Hoje em dia não é mais, né? Não sei. Você sabe que eu tô quase infartando com essa notícia? Os meus amigos falam, doutora, sabia que não é preciso mais fazer clínica médica para fazer dermato? Eu falei, como assim? Eu entrei em estado de choque. Eu falei, como não? Mas se nós somos clínicos de essência, depois a gente tem uma formação clínico-cirúrgica na dermatologia, mas assim, a nossa base de saída profunda é a clínica médica. Como é que eu vou ficar sem as coisas que eu aprendi na pneumo, na reumato, na nefrologia também, na infectologia? Como é que eu vou viver sem isso? E quando a gente passou na pediatria, isso na época da graduação, como é que eu ia aprender a fazer papinha para os meus filhos? É verdade. Gente, peguei todas aquelas receitas de papinha da nutrição e dermatologia e aprendi. Meu orientador, que era o Dr. Mário Fisberg, é professor de nutrologia infantil, ele falava assim, o que você faz para criança pequena? Em volta de 2 anos. Tudo amassado e atropelado. Então, tudo que você pode dar de tudo, mas atropela e amassa. Bate no liquidificador, bate na centrífuga, amassa com garfo. A criancinha come bem. Olha só. Receitas da pediatria. Eu tinha uma professora que falava, olha, criancinha, você tem que ensinar para ela o que é de dia e o que é de noite. À noite, põe ela para dormir. De dia,
Você dá comida, deixa barulho, deixa a luz ligada, deixa a TV piscando. Ela tem que saber que é de dia. O sono da tarde, tem o soninho da tarde, não pode trocar noite pelo dia. Gente, são coisas tão úteis. Aham. Olha, se você quer ser mãe, bom, se você não quer ser mãe, mas quer ter filhos, enfim, faça pediatria. É muito legal. Pediatria que eu digo não de ser só pediatra, mas de passar bem pela cadeira da Da pediatria. pediatria. É passar, é aproveitar de fato os Aproveitar. estágios, né? Eu passava na pediatria, eu me sentia pediatra. Aí eu passava na ginecologia obstetrícia, eu me sentia Ginecologia. a ginecóloga. Passava na infecto, eu me sentia a infecto. E eu lembro até hoje, isso eu me lembro que tem gente que goza os alunos nerds. Tinha uma menina assim, da ginecologia, ela falava assim: ah, essa aí se acha ginecologista. Eu estava no 5º ano de medicina, estava me achando mesmo, sabe? Estava me Aham, achando. vestir a camisa. 5º, 6º ano, estava me achando mesmo. E depois foi muito legal que eu peguei professores que incentivavam a gente a ter essa mentalidade Aham. de se jogar, de aproveitar. E eu acho que esse é um grande recado que eu dou para os meus alunos. Hoje em dia eles têm medo de viver a clínica médica. Olha, eu estou super chocada com essa história de que dermato não tem. Assim, eu estou esperando uma confirmação oficial. Na USP já são 3 anos de dermato. Não acredito. Tô em choque. É. Não sei como é que está lá na Unifesp. Eu vou perguntar para os mais jovens. Que inclusive tem colegas nossos que estão prestando esse ano, né, para concorrer às vagas de residência. Vou perguntar para eles, que eles devem estar mais bem informados. Sim, com certeza. E me fala uma coisa, como que surgiu esse convite para você dar aula em uma super, hiper, mega faculdade em Miami de cosmiatria? O que aconteceu foi muito interessante. A gente aqui usava o ácido hialurônico para preenchimento, para aumentar lábio, fazer bochecha, fazer preenchimentos em gerais, preenchimento da mão. A gente fazia ácido hialurônico há muito tempo, a gente já tinha muita experiência. E lá nos Estados Unidos, eles só trabalhavam com colágeno humano, que você tem que fazer um teste antes de aplicar. Você precisa de uma ou mais injeções e ele não dá volume. Ele estimulava o colágeno também, mas o colágeno não dava volume. E era derivado de boi. Tinha na época, eu vou falar o nome comercial, porque eu acho que nem comercializa mais, Zyderm, Zyplast. São produtos que não vendem mais. Uhum. E tinha depois também os produtos de origem biotecnológica, humana, com colágeno. E era o que eles faziam lá. Eles não tinham experiência com ácido hialurônico, que é um açúcar. Na verdade, são 2 açúcares grudados. E eles vão se repetir em cadeias infinitas, longas, e eles atraem muita água. Eles atraem muita água e hidratam e dão volume ao tecido, além de estimular o colágeno. A gente sempre fala colágeno, colágeno, colágeno. Mas quem sustenta o colágeno? Quem sustenta o colágeno na pele? É o ácido hialurônico. Ele próprio, então você precisa ter um bom aporte de ácido hialurônico. E eu fui convidada para ensinar, na época, era um produto com ácido hialurônico, um ácido hialurônico novo para eles, e que a gente já tinha muita experiência. Sabe que eu estou até esquecendo do nome do comercial do produto, então é até bom, porque eles não gostam que médico fale nome comercial. Mas era um ácido hialurônico que a gente tinha muita experiência, e eu fui lá e fui ensinar a nossa técnica brasileira. Uau. E aproveitando que eles sabiam que eu estava lá, que eu tinha ganho um prêmio de 2º lugar de tratamento da celulite com a técnica de subcision desenvolvida pela doutora Doris Hexel, que é brasileira, um orgulho nosso, e eu reproduzi a técnica junto com um grupo de pesquisadores. Nunca você faz nada sozinho, tá? Quando eu falo eu, é o grupo de pesquisadores, então eu sou uma das pessoas do trabalho. E com a técnica de subcision, eles aproveitaram, doutora, você não quer ensinar subcision pra gente? Que é a cirurgia da celulite. Uau, vou ter que dar uma passadinha lá no seu consultório. Sim, vai ser Pelo um prazer. amor de Deus. E é muito interessante. Eu ensinei elas a fazerem a subcision. Na época não tinha as agulhas que a gente usava aqui para fazer a subcision. Eu adaptei o que tinha de agulha, fizemos lá.
O brasileiro sempre dá um jeito de adaptar, né? Dá um jeito. Esse ano, inclusive, vou encontrar na RADLA, que é a Reunião Anual dos Dermatologistas da Latinoamérica. Eu vou encontrar com a doutora Esperança Welch, que eu ensinei ela a fazer subcision, e hoje ela é chefe dos módulos da América Latina. Ela é mexicana e ela me convidou para dar aula na RADLA. Eu vou falar, não de subsídio, ela me pediu para falar dos eventos adversos dos procedimentos estéticos, que eu adoro também. Inclusive... Um dia a gente pode falar só de evento adverso. Deixa eu puxar uma linha aqui. Inclusive, você vai fazer agora um curso que é híbrido, né? Isso. Que ele é aprovado pelo MEC. Isso. Para médicos. Médicos, né? É um curso híbrido, que é uma parceria da Faculdade de Medicina de Santos, né, a Unimes, com o doutor Ivan Hollenberg, doutora Julieta Corbetti, Ana Maria Corbetti e eu. Somos coordenadores. E aí, essa pós não é só para quem quer, por exemplo, aprender. Não. É para quem quer saber lidar com os efeitos adversos da medicação. Sim. Por exemplo, os dois, não só, é mais ampla para aprender e lidar com eventos adversos, que as pessoas não falam muito de evento adverso nos cursos de estética. Eu era convidada para dar aula de evento adverso, ninguém queria dar essa aula. Eu acho que a doutora Esperança Welch me convidou porque também ninguém queria dar essa aula na RADLA também. Ninguém quer, porque o médico, ele gosta de mostrar que beleza, a coisa boa, né? A coisa boa. O que ele fez de maravilhoso, o que ele fez de dar certo, a boca que ele fez maravilhosa, mas ele não gosta de contar os eventos adversos. Isso não é uma maldade, não. Isso é da nossa formação mesmo. A gente acha que... Eu fiz um estudo entre a beleza e a feiura na medicina. A gente gosta de ver o belo, né? O feio, a gente tenta minimizar, tanto que a gente quer curar doenças. Mas você ter amor pela lesão feia, igual quando eu vejo uma lesão de pênfigo, uma lesão de dermatite atópica, uma lesão de psoríase, eu sou apaixonada por essas lesões. Elas podem ser feias para o leigo, mas para nós elas são lindas, porque elas conversam com a gente. Lembra que eu te falei? Comentei que a nossa anamnese, ela é diferente da anamnese dos clínicos em geral. A gente vai queixa e duração, lesão dermatológica e a história dirigida dessa lesão. Depois a gente pergunta cuidados gerais. Mas na medicina é queixa e duração e história pregressa da moléstia atual. É diferente. Você não tem a foto ali no meio. Exame dermatológico que é... Eu falo em foto, mas hoje em dia pode ser... Hoje eu recebi vídeo, hoje eu recebi foto. A gente recebe também o paciente, lógico, né? A maioria das vezes o paciente ao vivo. E você tenta ler aquelas lesões da pele e ver o que elas estão querendo te dizer. Aliás, eu escrevi um trabalho da arte na dermatologia, um quadro que eu levei na Academia Americana de Dermatologia, foi publicado lá no Congresso, em forma de pôster, e tenho publicado em português também, que é a arte na medicina. E eu falo sobre a beleza das lesões dermatológicas. Posso falar uma coisa? Quando Pode. eu vejo aqueles abscessos cheios de pus, assim, não é lindo? quase babando ali aquele pus, e eu dreno aquele abscesso, que é Isso. desinchar aquele abscesso. Isso mesmo. Gente, pra mim, não precisa nem pagar a consulta. Pra mim, aquilo lá é uma delícia. E é verdade, isso é maravilhoso. E tem pessoas que falam assim, doutora, falam pro dermato e muito pro infecto também. Doutora, ainda bem que a senhora não sente aversão. Tem gente que não quer chegar perto, tem gente que tem medo. Mas você sabe uma coisa? Vocês pegaram a época do HIV muito forte, né? Não sei como é que tá hoje. Você aproveita para me dar uma atualizada, porque eu peguei o começo do HIV, o boom do HIV. Não, hoje os tratamentos estão excelentes. Muito pouco efeito adverso. O tratamento está bem fácil, bem disponível por via oral. A maioria são 2 remédios por dia. Olha, melhorou então, muito. Tá Na minha muito época acessível. Eram 3 ou 4. Na época era bastante, né? Não. Não, e assim, os efeitos adversos são mínimos, então facilitam muito a adesão medicamentosa.
né? E agora que a gente tem, assim, veículos amplos de comunicação, as pessoas estão mais cientes, cuidando de si, mais informação, menos preconceito, menos estigma. E isso ajuda muito as pessoas a lidarem com a doença em si, né? Com a infecção. E a adesão medicamentosa está sendo muito boa. E os efeitos, assim, a longo prazo, o que acontece? As pessoas não estão mais morrendo de AIDS, elas estão morrendo de infarto, atropelado, acidente de carro. Então, assim, tá virando uma doença. Assim, a pessoa morre com qualquer coisa lá na frente, entendeu? Não mais pelo HIV. Ai, gente, eu quero convidar a doutora Larissa, aproveitando aqui que eu tô no podcast dela, já convidá-la para ela ir lá no canal Medcast. Com toda certeza. Quero falar de infectologia com você, atualizar como é que estão os novos tratamentos. Com certeza. Como é que foi a gripe do macaco? Sabe que eu levei uma amiga infecto? Da nossa turma, inclusive amiga do Roberto, para falar da gripe do macaco, da varíola do macaco. Mas parece que controlou, né? Controlou, não disseminou tanto. A varíola dos macacos, ela foi... deu um boomzinho aqui em São Paulo. Sim, teve época que eu estava atendendo uns 6, 7 pacientes dia. Só que não era aquelas bolhas horrorosas que a gente via na internet, aqueles casos pulmonares, né? Não, foram casos mais leves, poucas erupções, assim, foi algo mais controlado. Mas teve, assim, um pouquinho agora, diminuiu bastante. Isso. As nossas fellows levaram para nós as fotos, me consultaram através de foto. Doutora, o que você acha que é isso? E era realmente varíola do macaco. E uma outra coisa, assim, que eu gosto muito dentro da infectologia, eu trabalho muito também o emocional das pessoas. Por exemplo, para essa menina que teve o HPV, pegar o HPV para ela foi sinônimo dela estar suja, dela estar... ela se sentiu mal com ela mesma, ela se sentiu despudorada, né? E estigmatizada. Né? E tem uma outra paciente que ela desenvolveu TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Então ela começou a se esfregar com bucha, assim, ó, e tomava banho, se esfregava. E aí começou a ter dermatite, né? Doença de pele, portanto, se esfregar com bucha vegetal, porque ela queria tirar aquela sujeira, sabe? Então eu pergunto bastante, assim, como é a sua relação com a doença? Quem sabe? Sim. Seus pais sabem, seus parceiros. E aí, durante a consulta, eu faço um tratamento bem humanizado. Então, o que eu faço? Eu trabalho muito a relação do perdão. Sim, com ela mesma, perdão com o outro que passou a infecção, né? Porque enquanto a pessoa não se perdoar, enquanto ela não perdoar a outra pessoa, ela vai ficar naquele ciclo vicioso de autossabotagem. E aí ela não consegue. Tem um paciente que falava assim, doutor, eu olhava o remédio, eu sabia que eu tinha que pegar ele e tomar, mas eu... dava uma paura, assim, eu ia fazer outra coisa. Aí, ou eu não tomava o remédio, ou meu filho vinha e me obrigava, entregava o remédio, dava na minha boca. E aí, quando você trabalha o psicológico... é outra coisa. É outra coisa. É muito importante. A parte psicológica, afetiva, é muito importante na medicina. Inclusive, uma coisa que eu queria perguntar, né, que eu falo bastante, tem algumas pessoas que elas têm dermatites, pele ressecada, e aí eu falo que eu gosto muito de trabalhar o sistema imunológico, né? E aí eu falo assim, como tá seu intestino? Ah, doutora, meu intestino tá horrível, ressecado e não sei o que e tal. Eu falo, pois a gente vai fazer uma hidratação cutânea para essa pele melhorar. Só que a hidratação cutânea não é só passar creme. Aí eu falo que tem que ser banho de água morna, de 15 minutos, só com sabonete a base de glicerina e a mão, não usar bucha, escova, esfoliantes, né? Aí eu
pego e falo também sobre os lactobacilos Sim. e a importância de repor a nossa flora. Os prebióticos, os Os probióticos. probióticos, a importância da nossa flora bacteriana intestinal para a nossa pele. Queria ver se você podia me ajudar a passar um pouco mais dessa informação, né? Muito importante, é um campo que está crescendo muito. E assim, não basta só passar o hidratante, tem que também tomar a água, que ela vai ser absorvida pelo intestino. Então, gente, é o seguinte, você pega o hidratante, passa na pele, ele vai impedir a perda de água para o meio ambiente e também vão ter ativos que vão pegar a água profunda dos vasos, da derme e levar para essa pele. Então, hidratação, você tem que tomar água, tem que estar bem hidratada, tem que estar com a flora bacteriana intestinal em dia. A microbiota que hoje se fala, a relação da microbiota intestinal e intestinal tá difícil. Com a microbiota cutânea. Meus amigos gastam, vão pegar no meu pé depois com esse tropeço. Da intestinal. Pronto, Dos intestinos, pronto. Isso, porque assim, ali os lactobacilos, eles fazem a formação do ácido... Não é ácido lático. Do ácido... Gente, esqueci. O metabolismo de vários ele é tipo uma colinha entre os peptídeos, os proteinoglicanos. Que ele é uma colinha ali entre as células. Isso. Ácido graxo, gente. Ácido graxo. Ah, sim, os lipídios, os ácidos graxos. E aí, a célula, ela fica mais junta, né? Ela fica mais aderida. Impede também a saída de água, né? Isso. Que perde água para o ambiente. E aí, a pele fica mais uniforme, fica mais cicatrizada, né? Exatamente. Isso, olha, foi muito útil as aulas de pediatria do aparelho do trato gastrointestinal, que a gente aprende como é esse comportamento das células e a absorção de água. Tanto que, se você tem uma diarreia, uma desidratação de causa diarreica, a primeira coisa que você tem que fazer é bloquear essa desidratação. Então, dá água e dá isotônicos. Muitas pessoas querem dar antibiótico direto. Tem que ser evitado. Bom, nós temos claro. Olha, as infectos correndo atrás da gente no hospital para a gente parar o antibiótico. Mas eu também não... Eu só dou antibiótico quando estritamente necessário. Porque realmente você vai desenvolver toda a flora bacteriana, vai desequilibrar a flora bacteriana, desenvolver bactérias resistentes. Então, por exemplo, você tem antibióticos. Alguns antibióticos vão facilitar o aparecimento do Clostridium difficile. E aí, como é que você faz? Você piora, você só vai piorando. Então, você mexer com antibiótico tem que ser em último caso, né? Até foi muito bom que aqui no estado de São Paulo, não sei como é que é no resto do país, mas aqui vende antibiótico com receita controlada e é presa. Na época do papiro, o pessoal comprava sem receita e chegou uma hora que todo mundo era resistente a tudo. E o pessoal da Infecto atrás da gente. Para de prescrever antibiótico. Então, aprendi muito com o pessoal da Infecto. Então, sou muito grata. Quando eu estava na Infecto, me achava a infectologista. E a gente pegou, assim, muitos conceitos que são fundamentais. Hoje não dá para viver sem. O que eu falo assim? Eu falo, gente, o antibiótico, ele vai matar as bactérias. Isso. Tanto as bactérias ruins, quanto as boas. Então, vai fazer uma varredura no intestino, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar mesmo. Aí, teve até outro dia, né, que... Assim, dentre as áreas, né, da Infecto, tem uma área que eu gosto mais e uma que eu não gosto. Sim. Por exemplo, eu odeio aquela área de CCIH, de ficar aqueles pacientes crônicos no hospital que a gente fica dando antibiótico, Ai, judiação. né? Aquelas osteomielite crônicas, né? Difícil. Então, isso eu não gosto. Aí eu falo assim, nossa, gente, mas eu sou infecto, eu tenho que gostar, né? Sim. Aí, outro dia, a enfermeira que trabalha comigo lá no HC falou assim, doutora, você não gosta porque você gosta de imunologia, você gosta de tratar o paciente, ele ficar bem, você gosta de tratar, tampar o vazamento e não ficar passando pano. Eu falei,
É isso! É isso. Aí eu, Exatamente. ai, tudo Mas bem, agora sabe, eu tô mais Larissa, feliz comigo. tinha áreas, olha, tinha áreas da dermatologia que que eu gostava menos. Que eu Uhum. gostava de tudo, mas eu gostava menos. Depois, com a idade, eu voltei a gostar por quê? Depois você vê que elas são interligadas. Então, a infecto imunológica com a infecto de viroses, bacterianos, infecções fúngicas. Você vai resgatando. É um resgate. Isso é uma fase da medicina. É uma fase que a gente passa. Tudo você pode ter odiado passar no plantão da pediatria, odiado ter passado no plantão da ginecologia e obstetrícia, odiado plantão da nefrologia. Depois de muitos anos que isso pesado fica longe, fica uma lembrança boa e você resgata. Hoje eu leio com muito mais vontade temas que eu até não gostava tanto. Sim. Por exemplo, você falou assim, infecção fúngica. Por exemplo, a desbiose do intestino, que é a varredura, né, dessa microbiota natural, ela causa o quê? Ela propicia a A candidíase. infecção fúngica, total. Total. Então, assim, uma coisa muito amarrada na outra, né? E aí, por isso que eu vim para São Paulo para estudar imunologia. Que eu falei que assim, caramba, não acaba aqui. Não é acaba. muito mais profundo. E aí eu vou estudando, entrando ali, aquela biologia molecular. Nossa, eu fico doida. É maravilhoso. Uma matéria que eu odiava na faculdade, Ah, que eu fiquei de primeira época e segunda época. Biologia molecular. nossa. Era uma matéria, sabe por quê? A gente não tinha nem livro. Eles davam um xerox preto do artigo do professor. O professor tinha tirado xerox na biblioteca, aí o artigo do artigo. É que você já não é a realidade de vocês. Chegava um papel preto assim para gente. O Roberto Galvão, doutor nefrologista, nefrologista lembra que a gente recebia um monte de folha, era preto. Vocês não têm ideia do que você estudar por um xerox preto. Não conseguia ler nada ali. Aí depois, olha, hoje em dia eu sou especialista na biologia molecular do ácido hialurônico. Olha só! Nada sem biologia molecular. Nada, até estudando que ele é um açúcar, eles são ligados e eles têm correntes grandes que atraem água e com isso eles hidratam a pele. Então, toda essa história. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Joelma do Calypso. Você sabe quem é? Lembro! O caso foi muito comentado. Foi muito comentado. Então, assim, ela tinha, sei lá, mais de 20 seringas de preenchedor no rosto. E aí ela teve uma infecção viral. No caso, foi Covid, mas poderia ter sido qualquer infecção viral. Qualquer uma, exatamente. Né? E ela deu uma reação no rosto, que é a síndrome de ETIP. Conta pra gente o que aconteceu naquele caso, que ela parecia um fofão. É uma reação imunológica. Viu, gente? É uma reação imunológica, porque assim, o ácido hialurônico, são dois açúcares ligados, que eles não são imunogênicos, só que eles advêm do metabolismo da bactéria. Então, sobra um resto proteico bacteriano. Isso é super a biologia molecular, tá? Que é uma coisa assim que pouca gente se dedicou ao estudo disso. Mas esses restos bacterianos é que vão causar, depois desse recrudescimento, o processo inflamatório. Então, é uma reação imunológica. E o ácido hialurônico atrai a água. Quando inflamado, ele atrai... Muito mais. Ele pode atrair até 1000 vezes o peso molecular dele em água. E aí nós temos aqueles quadros. Uau! Uau! Viu, gente? Tudo é sistema imunológico. Por isso que eu amo imunologia. E no final, eu voltei a unir e a amar esses pedaços que tinham ficado... meio solto. Eu tinha ficado com raiva da biologia molecular. Eu falava, gente, mas um xerox preto que eu não sei o que tem. Aí depois eu recebi os artigos direto do laboratório, do fabricante, e trabalhei em pesquisa com artigos originais. Aí é outra coisa. Não, inclusive aqueles gráficos coloridos, bonitos, que o anticorpo é verde, o receptor é azul, que tudo se encaixa.
Aí vira uma coisa fantástica. É verdade. Você fica falando que você é da época do papiro e tudo mais, mas eu vou te falar duas coisas que você vai falar, não é possível. Primeiro que, quando eu era criança, as minhas provas eram feitas no mimeógrafo. Ah, eu também! Você também é da época do mimeógrafo! Ah, show! Eu também. Aquela prova roxa Eu falei com pros cheiro meus de filhos, álcool. Os meus filhos, mãe, o que é isso? Eles não conseguem entender. Eu falo tipo de uma impressora eletrônica sem energia elétrica. E uma outra Que coisa. cheirinho de álcool. Aquilo lá deve ter afetado a gente. Ah, não, com certeza me dava barato. É muito antigo. E aí, uma outra coisa que minha mãe falava assim, ó, se vocês querem estudar, ser bons profissionais, arranjar emprego em bom lugar, vocês têm que ter datilografia. Fiz datilografia na máquina de escrever. Você sabe que eu não fiz datilografia, eu me arrependo. Queria ter feito, porque eu tive máquina de escrever, mas eu sempre catava milho. Catava milho, sabe? Não, eu tava aqui, ó. A, S, D, F, G, espaço. Aí pegava aquela barra. Sabe aquele negócio? Sim! Traque! Gente, olha, nada como ter uma máquina de escrever. A minha mãe guardou até hoje a minha máquina de escrever. Era uma Hamilton. Uma Hamilton vermelha Ferrari. Olha que chique. Não, em casa ela era meio verde azeitona, assim. Ah, que era clássica, na verde azeitona era clássica, que a minha era bem modernosa mesmo para a época. Você viu? Você acha que eu sou novinha? Não, ó, tudo botox. Ah, toxina botulínica. Ah, a toxina botulínica é maravilhosa, viu? Eu tô sem botox, tô sem preenchimento, tô sem nada. Mas assim, uma vez preenchida, sempre preenchida. Já fiz preenchimento, fios, eu fiz de tudo, sou a favor de tudo. Façam, é muito legal, mas procure uma pessoa qualificada, para que ela use materiais qualificados também. Infelizmente, nós estamos numa época de falsificações no mercado. E outra coisa, tendo muita falsificação de produto. Se a pessoa põe lá um produto bom e aí vai diluir um monte, também não dá certo, né? Então, não, a diluição tem que ser correta. Hoje eu peguei uma vigilância para fazer e ver o que estava errado. A pessoa errou na diluição. Diluiu em 0,05 ml, então deu todo o volume alterado, eu confundi o volume com doses e a aplicação não deu certo. Então é muito importante a procedência, a diluição, se tem vácuo ou não. Tem produtos que são embalados a vácuo, tem produtos que não são embalados a vácuo, tem ainda uns que são low vacuum technology, que é uma tecnologia de baixo vácuo, que o médico pode não perceber que tem vácuo e tem. E aí fica uma briga. O médico liga para mim e fala: doutora, mas não tinha vácuo. Eu não tinha, mas você não viu. Doutora, mas não tinha vácuo. Porque falo, você fiscaliza isso, né? Fiscalizo também. O que você é que você chama falou? Farmacovigilância. Da farmacovigilância. Vigilância. Tudo que dá errado, os eventos adversos caem comigo. Eu acho assim muito importante você fazer algum procedimento com o profissional que sabe reverter aquilo lá. Sim, total. Por isso que a gente está dando curso de eventos adversos, para a gente ensinar a reverter. Por exemplo, vou fazer um botox com o dermatologista, por quê? Se der errado, ele tem que saber reverter. Vamos supor, vou fazer uma micro... uma lipoaspiração, tal. Melhor procurar o uso plástico. Então, cada um ali no Sabe seu que quadrado. Lá na nossa clínica a gente tem cirurgião plástico. Olha Quando nós fazemos pequenas lipos de papada, mas a gente... já vou lá, então. Quando eu posso ir? A gente tem a lipoenzimática, que nós dermatologistas fazemos, que é sem anestesia. Eu sei. Aí fica aparecendo primeiro um pelicano com o papo assim, e depois coisa. Depois ele cola. E a lipo maior a gente delega para a nossa equipe de cirurgia plástica. Entendi. Só assim, só para eu saber, assim, eu só olhando na minha cara, assim, a lataria, o que você faria? Fala, precisa de mexer aqui, tirar essa bochecha aqui, levantar isso daqui, pôr isso aqui. Olha, eu sou a pessoa, pode perguntar para os meus fellows, que eles vão falar que é verdade. Chega um paciente para mim, o que eu tenho que fazer? Eu falo, você não precisa fazer nada, você está bem. Eu parto do princípio de que está todo mundo bem. Aí você precisa ver o que você gostaria de melhorar, porque você está ótima. Mas tem alguma coisa que você
pensaria em melhorar? Ai, papada, com certeza. Então somos duas. Olha, se tem uma coisa que eu detesto em mim é papada. Eu já fiz laser lipólise e já fiz injeção de medicamentos. Hoje eu faço manutenção com injeção de medicamentos. O pessoal fala, eu fiz uma laser lipólise, fiz um laser, fiz lipoaspiração. É para sempre? Não é. Porque é isso, nossa, genético. É de família. Então, sempre a gente vai ter que fazer e depois fazer o tratamento de manutenção. E uma outra coisa, assim, também eu sou um pouquinho retrognata, meu queixinho também é um pouquinho... sou. Nós estamos combinando em tudo. Não, acho que o formato do rosto aqui. Eu falei pra você que meu ascendente era em dermato. Aí o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de ácido hialurônico no fica queixo. Muito bom. De vez em quando eu lembro, eu também ponho, porque eu acho que deve ter uns 6 anos que eu coloquei um pouquinho de brilho. Nossa. Ou 5 anos. Sei lá, mas faz bastante tempo, que realmente melhora, né, a projeção para foto, para vídeo. Mas na prática, você sabe que antigamente, na época dos imperadores, esse papinho característico era a característica dos Habsburgos. Então, eles tinham esse duplo queixo, era uma característica dos Habsburgo, então era um charme. Todo mundo, naquela época não tinha Instagram, todo mundo queria ser parecido com o rei, com o filho do rei, com a princesa, então todo mundo queria ser parecido com eles. Então, a gente só nasceu na época errada. Mas nós somos charmosas. Muito! Olha, a gente foi indo por um assunto tão legal, tão gostoso, que a gente esqueceu de falar do tema principal, que era cabelo. Então, você vai precisar voltar aqui. Porque cabelos, olha, é um capítulo... Um mundo à parte. É um mundo à parte. Não, eu quero, inclusive, falar das quedas de cabelo pós-Covid e tudo mais, total. tratamento, o que a gente pode fazer. Você sabe que o grande boom do capilar veio no pós-Covid, de tanto de queda de cabelo que a gente teve. Não, eu tive, e aí parecia que eu tava assim, no travesseiro, caía no chão, eu fiquei assustadíssima. Eu tive essa queda aí pós-Covid. Então, assim, você vai precisar voltar, a gente vai ter que fazer outro episódio. Com certeza, e você vai lá me visitar também. Nós vamos fazer combinado com o intercâmbio. Larissa, Roberto, eu, e a gente vai fazendo aí, vai rodando informações. Isso mesmo. Eu amei te ter aqui. Foi um amor, eu adorei também. Depois ainda de saber que você tem... Quantos filhos você tem? 2. 2 filhos, mãe, mulher... dermatologista, professora, palestrante, vigilante da saúde epidemiológica, da vigilância sanitária, assim, uma mulher... Da vigilância sanitária não, desculpa, da farmacovigilância, porque às vezes a gente fala um termo, eles pegam no pé. Tá, desculpa. Farmacovigilância. Farmacovigilância. Então, assim, essa mulher... muito multifacetada, arranjar um tempo para vir aqui. Né? Depois eu vou no meu programa, vou querer saber sobre você. Pode você deixar. Mãe, profissional. Depois você vai me contar depois como é que você conheceu o Roberto. Vou contar tudo. Vamos trocar figurinhas. Então, muito obrigada. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez e mandar um beijo pro pessoal de casa. Sigam a doutora Érica lá no canal dela. Ela também é de uma sabedoria incrível e vocês vão aprender bastante. Onde eles acham o seu livro? O SOS de Dermatologia tem que comprar comigo lá na Human Clinic. Então é só lá na Human Clinic, mas se mandar... E quem é meu fellow ganha de graça. Se você é fellow dela, tá assistindo, só cobrar. Já aprendi, viu? Já aprendeu. Então, e vocês também têm acesso ao meu... como que chama? Esqueci. O meu e-book lá no Instagram. É só vocês clicarem no link. E aí, o Rafa vai deixar aqui também. É um e-book sobre sistema imunológico, como melhorar seu sistema imunológico, como te ajudar a te ajudar. Entendeu? Gente, um beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.